Eu lembro que quando eu me tornei mãe, que meus filhos nasceram, principalmente após o nascimento da minha primogênita, né? Que tudo é muito novo, tudo é muito ainda. Você não conhece nada a respeito do universo mãe. Cara, que eu olhei pela primeira vez no espelho, que eu vi a minha imagem, eu pensei cá comigo, putz, o que aconteceu aqui? Qual foi o trem que me atropelou? E realmente não me ensinam, não passam isso para as mamães, que após se tornar mães, acontece essa crise de identidade. Você tem um conflito consigo mesma, com a sua autoimagem, tá entendendo? E você tem que aprender a discernir a forma na qual você vai atacar diretamente, de modo com que você reverta e você recupere a sua forma física de volta. É possível? Sim, é extremamente possível. No entanto, não é tão simples, não é tão fácil. Você pode tentar recuperar a sua forma física sozinha e dar murros e mais murros em ponta de faca e não conseguir o resultado que você deseja, ou você ir diretamente atacando as reais necessidades que um corpo de uma mãe necessita. Entenda que um treino específico para uma mãe não pode e não tem como ser o mesmo treino de uma mulher que não tem filhos. As necessidades de uma mãe não são as mesmas do que uma mulher que não tem filho. E eu te cito alguns exemplos. Uma mulher que não tem filho, por exemplo, ela tem mais tempo para treinar, não concorda? Uma mulher com filho não. Ela precisa, de tempo, porque tempo para ela é tudo. É qualidade, é praticidade. Tempo para uma mãe precisa ser prático. Além disso, uma mãe, por carregar muitas horas no colo o seu bebê, o seu filho, carregar peso em isometria, acaba comprometendo a sua postura e, consequentemente, sentindo dores nas costas. E essa dor precisa ser atacada, a postura precisa ser melhorada e essa dor minimizada através também de estratégias específicas para atacar diretamente na necessidade dessa mãe. E muitas das vezes a barriga que esta mãe julga ser excesso de gordura pode ser, inclusive, derivada de uma má postura. Além disso, a mamãe ainda tem um outro agravante. Sabe qual é o agravante? A famosa diástase abdominal. Acompanhe aqui comigo. Quando a mamãe acomoda o bebê no seu ventre, precisa toda uma reprogramação corpórea, hormonal, para que a luz seja gerada dentro do ventre dela, correto? E a musculatura do abdômen, do reto abdominal, que é aquele músculo famoso da gente, que a gente chama de gominhos, né? Os famosos gominhos. Ele tem essa conformidade aqui, E quando o bebê começa a crescer, o que acontece com esse músculo? Ele tende a ficar mais flácido, né? Porque ele se estende, e a fáscia, que é o que fica aqui, entre um músculo e outro, ela tende a se afastar. E quando o bebê nasce, né? O bebê sai, o que acontece? Qual o reflexo que essa mamãe tem? Um músculo flácido e a face ali ainda esticada. Então a impressão que causa para essa mamãe é que, apesar do bebê ter nascido, né, a barriga da gravidez ainda está ali. E é todo um processo
É todo um mecanismo para fazer com que essa barriga volte ao normal, que essa diástase se feche. A gente chama assim, a diástase se fecha de modo com que o abdômen seja fortalecido e, consequentemente, a barriga seja diminuída. Então, é toda uma logística, todo um processo. É possível? Sim, é possível. No entanto, muitas das vezes o que dificulta o próprio processo de recuperação pós-parto, recuperação da volta da forma física, né? Tão preconizada, tão buscada pelas mamães, o que dificulta muitas das vezes é a própria mídia. A mídia constantemente prega a famosa tal que recuperou em 20 dias e já está exibindo o corpo diante da gravidez, ou melhor do que a gravidez. E esse tipo de fala, muitas das vezes, dificulta, ao invés de ajudar, o processo dessas mamães normais como eu e você. Sabe por que dificulta? Porque a mamãe, que não é a famosa, o que ela vai pensar? Putz, eu sou uma fracassada. A famosa X conseguiu e eu não consigo. Eu nunca vou conseguir. É possível sim, tá? Eu te provo por A mais B que é possível sim, mas você precisa dar um tempo para o seu corpo se reprogramar ao estímulo novo. Você precisa dar um tempo, né? Porque as cargas de treinamento, de recuperação após o parto, elas são gradativas, elas não podem ser altamente intensas, porque compromete, né, o funcionamento do organismo, principalmente se a mãe estiver amamentando. Se a mãe estiver amamentando, a qualidade do leite materno também fica comprometida. Então tem todo um esquema. Então quando você recebe notícias do tipo assim, você para, antes de você se julgar incapaz, você para e reflete consigo mesmo. Será que a fulana está amamentando? Qual a realidade da fulana? Toda uma equipe ao redor. Mãe, babá, fulana A, fulana B, fulana C. Tem todo um esquema. Como é que foi o período também da gravidez? Ela manteve uma gravidez ativa ou não? Então são muitos fatores. Você não pode ficar se agarrando a comparações vãs entre a realidade de uma mulher e a sua. Entenda, é possível sim você recuperar a sua forma física, você perder a barriga que tanto você quer. Basta você alcançar os reais impulsionadores desses ganhos, os reais causadores dos benefícios que você tanto quer. E o programa Mães em Forma, que é o programa que foi criado especificamente para atender essas mamães, ele ataca justamente nisso, nesses pilares, eu chamo de pilares, que é o trabalho do fortalecimento da postura, não só para diminuir as dores ocasionadas por você segurar durante muito tempo o bebê, mas também para melhorar a sua postura e diminuir aquela aparência daquela barriguinha saliente. Segundo, trabalha todo um esquema de treinamento de cardio, de curta duração e alta intensidade, para que você ganhe tempo e você conquiste os resultados de perda de gordura, acelerar esse mecanismo de perda de gordura. Também preconizamos nesse programa o ganho de massa muscular, porque quanto mais massa muscular você tem, gata, mais acelerado fica o seu metabolismo, então mais fácil acontece a sua perda de peso. E também atacamos diretamente a diástase através de exercícios específicos para o fechamento da mesma. Para de achar que 1.500 abdominais vão resolver o seu problema. Não vão. Muito pelo contrário, podem até piorar a situação da diástase. Então, busque um acompanhamento certo para que você tenha os resultados que você tanto deseja, ok? E também trabalhamos no programa Mais em Forma o fortalecimento do core, que é aquela musculatura mais profunda do abdômen e do assoalho pélvico, que também são muito comprometidos durante a gestação. Então, se você quer mudar definitivamente
a realidade da sua vida, conquistar o corpo, o seu corpo de volta, é só vir comigo que eu te dou o caminho das pedras, ok? Vamos juntinhas nesse processo, porque eu, assim como você, estou em constante evolução, buscando no hoje, no amanhã e no todo dia o meu 1% melhor e assim conquistando gradativamente a forma física que eu tanto desejo, ok? Vamos juntas nesse processo?